Algo realmente preocupante nesse momento é a agressividade verbal, de ameaças nas redes sociais. A intolerância cresce cada vez mais. Quando há discordância de pensamento, as pessoas estão cada vez mais violentas nas palavras, nas ameaças. O que está acontecendo com o povo que nas redes sociais se torna um povo agressivo, um povo realmente sem respeito? Parece que as redes sociais virou a terra de ninguém. Então é um gladio, um lugar onde as pessoas certamente falam de maneira exacerbada, violenta mesmo, agressiva, como o senhor estava falando. Mas não falaria assim se fosse olho no olho, perto da pessoa. Então é uma covardia até. Uma covardia, é um jeito covarde de se expressar e a falta de afabilidade, né? Quando a gente lê a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Gálatas, fala do susto do Espírito, lá fala de afabilidade, bondade, doçura, brandura, não se tem mais isso, né? Então isso mostra de fato que até cristãos que fazem esse tipo de coisa não vivem uma vida no Espírito, que se vivesse os frutos seria diferente, né? A fidelidade, a bondade, a brandura, a temperança, o equilíbrio, com certeza nos faria comunicar diferente, né? É claro que eu posso discordar de uma pessoa, ter um pensamento diferente, sim, mas desrespeito, agressividade, o que mais me assusta são as pessoas cristãs da igreja. São mais violentas, mais agressivas, fazem ameaças, não é? Se colocam em grupos um contra o outro, uma coisa que assusta mesmo, é uma coisa realmente hoje que traz um grande mal para a sociedade. E todas essas coisas têm acontecido exatamente porque a gente tem se separado, a gente tem se afastado de Deus e um do outro. Os diálogos, as partilhas, a conversa olho no olho, face a face, o pai com o filho, né? O cristão, o leigo com o padre, com o bispo, ou até mesmo com o irmão de comunidade. A gente vai se afastando um do outro e faz das redes sociais nosso único meio de comunicação. Então ali a gente não está olhando no olho, não está frente a frente com a pessoa, fala o que quer, é um desregramento mesmo. E tem sido cometido o tempo todo, e é um pecado, uma agressão verbal que vem de um coração cheio de ira, de raiva. As pessoas estão assim, estão andando raivosas, iradas, o tempo todo causando inimizades e essa animosidade toda, né? E eu acredito que isso é mesmo falta de conversão. E criando inimizades, colocando uma pessoa contra outra, sim, fazendo grupos. Quando eu penso de uma maneira totalmente errada ainda, tem pessoas que estão pensando e agindo de maneira errada, de maneira equivocada, mas não aceita a exortação, não aceita, não é, a correção fraterna, então se juntam nos grupos que pensam do mesmo jeito, que não respeitam um ao outro, para se defenderem, para atacarem muito mais. Infelizmente é isso que tem acontecido. As redes sociais estão facilitando a agressividade, as pessoas se tornando cada vez mais desumanas, não é? Desrespeitosas umas com as outras. Não pode ser assim. E muitas coisas que nós postamos nas redes sociais não fazem bem a ninguém. Então, por favor, vamos ter discernimento. Nós podemos fazer diferente, podemos evangelizar, podemos anunciar o evangelho e não criar essa confusão. Os dois pilares do cristianismo é misericórdia e verdade. Você não pode falar a verdade sem misericórdia e nem ser misericordioso sem falar a verdade. Então nós precisamos ter toda a nossa ação, palavra, qualquer coisa que vamos postar em cima desses dois pilares. Mas é interessante, você diz misericórdia e verdade. A verdade dita, uma coisa que ofende, que acirra os ânimos, não é? E aí a misericórdia é você concordar com o erro do outro também. Nós não entendemos como justiça, como dom de Deus. É verdade. Por isso que o nosso coração precisa estar muito aberto a essa docilidade do Espírito, a docilidade. E de fato transbordarmos amor. Porque na verdade como cristãos, a palavra Cristo significa ungido. Significa eleito, aquele que foi escolhido para viver para o outro, para se entregar para o outro. E nós sabemos o quanto isso está sendo difícil, né, nas redes sociais. Parece que eu quero só falar o que eu quero, o que me agrada, o que eu penso, o que eu acho, sem respeito do outro, sem me preocupar com o outro. Então é preciso a gente, de fato, colocar tudo isso dentro da docilidade do Espírito. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua permanência nas redes sociais, o tempo excessivo, as palavras, as atitudes que você tem à distância. Cuidado para você não se ferir e ferir os outros. E não estamos nas redes sociais para gerar brigas e confusões, mas para dizer a verdade, para evangelizar e denunciar o pecado. A justiça de Deus tem que acontecer na sua postura também nas redes sociais.